Saúde, paz e prosperidade a todos, em nome de Jesus. Bom, irmãos, aqui esse vídeo eu havia prometido aos irmãos, aqui na igreja, na ICB Manaíra, toda quarta-feira a gente está dando aula, de homilética, a arte da pregação, e eu havia prometido aos irmãos que estaria gravando os vídeos, colocando aí no canal, para que os irmãos pudessem estar então acompanhando, revendo os ensinos. Isso é muito importante, vai servir também para outras pessoas, através do compartilhamento. E é muito importante porque a igreja necessita de pregadores. E o cristianismo, não existe aí um cristianismo sem pregação. Ou seja, a pregação ela faz parte da história do cristianismo. Jesus Cristo pregou, os apóstolos pregaram a palavra, os profetas pregaram a palavra, e nós continuamos a pregação da palavra. Às vezes eu vou estar direcionando meu olhar um pouquinho aqui, irmãos, à minha direita, porque eu estou aqui com o meu computador aberto nos tópicos que nós vamos estar falando. E então não se preocupe, vamos procurar abrir a mente, o coração, para nós entender um pouco mais sobre a arte da pregação, que é fascinante. Pois bem, nós sabemos aí então que a fonte da pregação, da onde nós extraímos a pregação, da onde nós tiramos a mensagem que vai ser transmitida para as pessoas, nós tiramos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então a Bíblia é a fonte da minha, da sua, da nossa pregação. Agora, se você tem preguiça de ler a Bíblia, se você não gosta de ler a Bíblia, dificilmente você vai conseguir estar pregando. Dificilmente você vai conseguir montar um sermão, porque o sermão, ele é extraído da Bíblia, a revelação de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou na fonte certa das minhas pregações. Pois bem, vejamos aqui alguns passos, para a pregação do sermão. Tem os passos aí a ser dado na preparação do sermão e também para poder transmitir através da pregação. Então, os passos a ser dado aí na preparação do sermão, em primeiro lugar, o primeiro passo a ser dado é ter em mente o motivo que me leva a pregar a Bíblia. Pois bem, tem um texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 16 ao 31, e esse texto ali, ele vai servir de exemplo de técnica da preparação do sermão. Exatamente. Então já pega a sua Bíblia aí, já vai abrindo ela, em Atos capítulo 17, verso 16 até o verso 31. Então, o motivo aí que me leve a pregar um sermão, então o primeiro passo a ser dado é ter esse motivo que vai me levar a pregar o sermão. E nós vamos encontrar muitos motivos que me levem a pregar a palavra. E nós vamos, dentro desse texto do apóstolo Paulo, ver alguns passos aí de técnica, exemplos de técnicas da preparação do sermão. Então, um exemplo aqui do motivo e da ideia é encontrarmos no sermão do apóstolo Paulo, aqui de Atos capítulo 17, quando Paulo foi levado a pregar na cidade de Atenas, e aí, conforme a descrição, que nós temos ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós observamos o motivo de Paulo pregar o sermão, está lá no verso 16. Então, o primeiro passo é o motivo que me leve a pregar. No verso 16, o texto fala assim, e enquanto Paulo os esperava em Atenas,
o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos capítulo 16, aliás, capítulo 17, verso 16. Então, qual o objetivo, né, que levou Paulo a pregar em Atena? A Bíblia fala que a cidade estava entregue à idolatria. O motivo, então ali houve um motivo dele pregar. Ele viu que o povo estava envolvido, né, com uma tremenda idolatria, e agora Paulo coloca no coração esse propósito: aqui precisa ser evangelizado, eu preciso pregar a palavra para esse povo. Então, o que motivou Paulo a pregar foi a idolatria. Eu tenho certeza que você já tem visto muitos motivos. Por onde você anda, no grupo que você está de pessoas, você já tem visto muitos motivos para que você inicie ali uma pregação. Então esse foi o motivo. Então a ideia aqui do sermão, né, ou seja, como ele vai abordar a questão de pregar o Deus único, né, o Deus verdadeiro. E esse se encontra lá no verso 23 agora de Atos capítulo 17. Veja bem, qual que foi a ideia do sermão? Aqui nós já temos aqui uma técnica de Paulo. Primeira coisa, o que motivou ele pregar. A segunda foi uma ideia. Qual foi a ideia, né, que Paulo teve, que surgiu para que ele pregasse? Então o verso 23 fala assim, ó: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então veja bem, o que Paulo vê aqui, ele já tem uma ideia de pregação. Eu vou pregar sobre o Deus desconhecido. E aí ele fala: porque eu passando, eu vi os vossos santuários, e achei também um altar. Eu vi um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí Paulo entra: esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja bem que surgiu uma ideia. Então, quando nós vemos a necessidade de se pregar, nós já percebemos, o Espírito Santo também já nos traz à mente uma ideia da pregação. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida, em uma viagem de ônibus de São Paulo para Cuiabá. Eu estava meditando aquele momento que a gente sempre tem, a gente começa a meditar em Deus. Eu estava lendo a Bíblia ali dentro do ônibus, e aquele clima gostoso, refletindo sobre a palavra de Deus, abrindo o coração ao Espírito Santo. De repente, eu olhei assim para o lado e vi na janela do ônibus, como em todos os ônibus, avião, tem ali, né, a saída de emergência. E ali estava escrita aquela frase: saída de emergência. Naquele momento me veio uma ideia, um tema para uma pregação: saída de emergência. E eu levei para a palavra de Deus, para o lado espiritual, e aí já desenvolve uma mensagem. Qual que é a nossa saída de emergência? Quando está tudo difícil, quando não há mais saída, é olhar para Jesus. Jesus é a minha saída de emergência, eu preciso buscar em Jesus essa saída. Então ali me veio a ideia da pregação. Paulo aqui no caso, ele fala assim que eu vi, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí ele entra, o texto ainda vai falando: esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu
vos anuncio. Então Paulo teve um motivo para começar uma pregação, e o motivo foi: ele viu o povo contaminado pela idolatria. Esse foi o motivo. Esse povo precisa ouvir a palavra. E aí surge a ideia estava na frase que estava escrito ali no santuário, ao Deus, um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Ele teve uma ideia: é esse Deus desconhecido que eu quero anunciar para vocês. Então veja bem, o próximo passo então na preparação do sermão é estabelecer aí qual vai ser o objetivo da pregação, ou do pregador. Você, no caso como pregador, qual vai ser o objetivo, né, da preparação do seu sermão? Então o objetivo, eles são vários, e eu tenho aqui uma lista, por exemplo, né, não muito completa, uma lista pequena, né, de alguns objetivos de sermão. O primeiro objetivo do sermão é evangelizar. Você, por exemplo, quer persuadir o descrente a se converter à fé cristã? Esse sermão, o objetivo desse sermão é evangelizar aquela pessoa, mostrar para ela, convencer ela sobre a fé cristã. Um outro objetivo é doutrinar. Você quer convencer os ouvintes da doutrina que você está pregando, né? Da doutrina que você segue. Então, o seu sermão, o objetivo dele é um sermão com o objetivo de doutrinar, de convencer o meu ouvinte, né, da doutrina, né, em que eu estou pregando. Estou pregando sobre a doutrina do batismo, a doutrina da fé, são tantas. Agora, se o meu objetivo do sermão é devocional, isso quer dizer que eu vou querer guiar o meu ouvinte para a correta adoração a Deus. Nós percebemos, por exemplo, a gente vê isso. Então o objetivo, poxa, eu estou dentro da igreja, estou vendo que aquele grupo de pessoas, de irmãos, não estão levando uma correta adoração a Deus, estão adorando a Deus de uma maneira errada, e eu preciso, aqui eu já vi ali a necessidade de eu pregar um sermão devocional para aquele grupo de irmãos. Eu já percebi isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar, eu vou organizar um sermão devocional, que tem o objetivo, né, de levar os meus ouvintes a uma correta adoração a Deus. E depois também tem o sermão com o objetivo aí de consagrar. Aqui nesse sermão, com esse objetivo de consagrar, eu quero, por exemplo, que os meus ouvintes utilizem os seus dons e talento para o trabalho de Deus, ou seja, consagrar os dons deles, o talento dele, à obra de Deus. Tem muita gente talentosa, mas que não está usando os seus talentos, não está consagrando os seus talentos a Deus, usando o conhecimento que ele tem em benefício da obra de Deus. Por exemplo, o advogado, o engenheiro, o médico, em todos os lados, o talento que ele tem, o conhecimento que ele tem, pode ser muito bem utilizado e consagrado na obra de Deus. Então, o meu objetivo do sermão o sermão com esse objetivo de consagrar é levar os meus ouvintes, trazer a eles este esclarecimento, que eles utilizem os dons e os talentos dele ao trabalho de Deus. Isso é muito importante. Agora, se o meu sermão tem um objetivo ético, por exemplo, isso quer dizer que eu quero que os meus ouvintes desenvolvam comportamentos éticos. Por exemplo, você vê um grupo de pessoas que você é líder, ou da igreja, na igreja, ou um pequeno grupo de célula, você vê
um comportamento antiético naquele grupo. Bom, eu vou preparar um sermão, e até mesmo dentro da teologia, nós temos também uma disciplina chamada de ética cristã, né? E fala sobre tudo isso. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque o nosso assunto hoje é a preparação aí do sermão. Então, se o meu sermão é um objetivo ético, eu quero, através desse sermão, levar os meus ouvintes a desenvolver comportamentos éticos. Por exemplo, dentro da igreja, eu percebo que as pessoas, elas não se concentram no culto. Às vezes o pastor está pregando, ele está olhando o WhatsApp, está olhando Facebook, está levantando toda hora para ir para o banheiro, é um entra e sai dentro da igreja. Isso aí é um comportamento que não é ético, é antiético. Então eu preciso, ou às vezes não num culto público, mas num culto de ensino, por exemplo, trazer uma mensagem, uma palavra voltada sobre esse comportamento ético. Então, se o meu objetivo do meu sermão é ético, isso eu quero levar os meus ouvintes a desenvolver um comportamento ético. Se a minha pregação tem o objetivo pastoral, isso quer dizer que eu preciso consolar os ouvintes com a palavra de Deus. É um sermão pastoral, consolar, cuidar, orientar. Então veja bem, por exemplo, nesse tempo de pandemia, nós vemos muitas pessoas assustadas, nós vemos muitas pessoas, né, passando assim momento de terror. Então eu preciso, então esse é um objetivo que me leva a pregar. E agora eu preciso aliás, esse problema de pandemia, de angústia, de aflição do povo, é um motivo que me leve a pregar. Agora, o objetivo dessa pregação é um objetivo pastoral, organizar um sermão com o objetivo pastoral, que é consolar, né? Vou procurar consolar os ouvintes com a palavra de Deus. Eu não posso, num momento desse, então, nós pastores, líderes, nós sentimos a necessidade, a falta do alimento do rebanho. Então, alimentando o rebanho, né? Então, eu já percebo, eu preciso trazer uma palavra. Eu vejo o meu grupo de irmãos da igreja ou da célula desmotivado. E eu então preciso fazer o que? Organizar. Eu estou vendo ali uma necessidade. E é exatamente isso que nos leva a pregar. Uma necessidade nos leva a pregar. Aliás, toda necessidade nos leva a uma ação. Se eu vejo o meu grupo de irmãos da minha célula ou da minha igreja, uma igreja desmotivada, eu preciso orar a Deus, buscar na palavra de Deus e trazer uma mensagem de motivação para que a fé deles sejam acrescentada. Pois bem, apresentei até aqui nesse momento, aí alguns objetivos de pregação: evangelizar, doutrinar, devocional, consagrar, ético e pastoral. São 6 aí objetivos de um sermão. Nós vamos parar por aqui, depois nós voltamos em outro vídeo para a gente continuar como montar esse sermão. Nós vamos começar falando sobre um sermão temático, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo e pode comentar. Aqui nós estamos para aprender. E dependendo do seu comentário, isso vai acrescentar para mim algo que falta naquilo que eu estou passando através dessa informação, desse ensino. Isso vai acrescentar, porque nós estamos aqui para aprender junto. Ninguém sabe tudo, ok? E tenho certeza que muitas coisas que eu falei aqui servem também para a sua edificação, para complementar aí o seu conhecimento. E assim, você dando as dicas ali, nós vamos estar organizando mais e mais. Vamos aprender junto? Em nome de Jesus, Deus abençoe, um forte abraço.